Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, te dando graça, paz e prosperidade a você e a tua família no nome de Jesus. E o título da mensagem de hoje é Isso eu pago para ver. Isso eu pago para ver. Não é? Você já ouviu essa expressão antes? Ela é dita em países, da língua portuguesa, não é só no Brasil, mas é muito usada no nosso Brasil. E eu quero levar até você uma mensagem com esse título, baseada no primeiro livro de Samuel, o capítulo 1, versículo de 1 a 3. Uma história linda, uma transição linda, que nós terminamos Juízes e vamos então entrar em Samuel. Vamos pular a Ruth, o livro de Ruth, que na nossa Bíblia está entre o livro de Juízes e o primeiro livro de Samuel, porque nós temos uma razão para inserir Ruth depois dentro do livro de Samuel. Porque Ruth é um livro que vem de Gideão, da época de Gideão, e penetra também no livro de Samuel. Então nós precisamos colocar Ruth no tempo certo, na hora certa, dentro do livro de Samuel. Você vai comigo, juntos nós vamos aprender a palavra de Deus. Quero lembrar a você que eu sou uma pessoa simples, humilde, tranquila, mas procuro trazer a você verdades da palavra de Deus. Isso eu pago para ver. Vamos orar e depois vamos meditar nesse assunto? Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Eu quero orar com esta pessoa que assiste este vídeo. Vamos falar hoje de situações difíceis, meu Deus, nas vidas de pessoas do passado, mas elas se repetem nos nossos dias, no dia de hoje. Então eu oro por esta pessoa, oro com ela, pedindo a graça do Senhor e o entendimento que vem do Senhor, para que possamos, ó Deus, através do ensinamento da palavra do Senhor, do Espírito Santo do Senhor em nós, podemos, ó Deus, sermos vitoriosos quando essas adversidades vierem nos confrontar. Eu oro para essa pessoa agora, pedindo ao Senhor que a abençoe neste momento e abençoe a família dela, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Isso eu pago para ver. 1 Samuel, o capítulo 1, o versículo 1 ao 3 diz assim: Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, é um local, das montanhas de Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zuf, quer dizer, fala da linhagem de onde veio este Eucana. E é engraçado que ele tinha um antepassado com o mesmo nome, Eucana. E a Bíblia diz que ele era um efraimita, ou efrateu. Versículo 2, e ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Verso 3, e este homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. Então, nós temos aqui, possivelmente, um homem que subia de ano em ano, ou que ia de ano em ano, a Siló, onde estava o tabernáculo, e o tabernáculo ficou ali por 369 anos, neste local em Siló. Então, este homem de ano em ano subia e acreditamos que ele levasse, eu acredito que ele levasse a esposa Ana, a outra esposa, aí vamos explicar por que a outra esposa, porque esse nome cai bem a ela, a outra, esposa também, que era Penina, e possivelmente até levasse os seus filhos. Isso acredito eu. A Bíblia não especifica exatamente isso aí. Eu acredito. Então, a Bíblia diz que Ana tinha... A Penina tinha filhos. Ana não tinha filhos. Aí a Bíblia menciona também que ali estavam Hofni e Finéias, que ministravam ali em Siló, no tempo que ele subia, que esse Eucana subia
para sacrificar ao Senhor. Vamos meditar neste assunto. Eu louvo a Deus porque hoje nós podemos estudar bem a Bíblia, podemos trazer palavras de vida eterna dentro da Bíblia e vemos algumas repetições da história deste Eucana aí. Mas eu quero dizer a você que não teve o meu vídeo ontem, que ontem foi um dia difícil para mim. Foi um dia onde eu trabalhando, ao quase terminar o trabalho, veio uma chuva imediata e estragou parte do trabalho. Tudo que eu projetei ontem não deu certo para o dia de ontem, porque o clima veio e destruiu parte do que eu fazia ontem. Eu quero dizer a você que nós temos dias difíceis nesta vida também. Não eram só os homens do passado. E que isso que prega para você, que depois que você serve ao Senhor, depois que você aceita Jesus, que a sua vida vai ser um mar de rosas, é uma mentira direcionada do trono de Satanás para enganar você. A vida do cristão é acompanhada também de sofrimentos. E disto vamos começar esta história do primeiro livro de Samuel, trazendo uma transição da história de Juízes que falamos, né, de lá da tribo de Benjamim, que quase foi totalmente destruída, não foi destruída pela misericórdia de Deus, que 400 virgens foram tiradas ali de Jabes de Gileade, para que aqueles 600 fugitivos que Deus permitiu que fugissem, tivessem nova família. E depois também que eles pudessem roubar, entre aspas, algumas filhas ali das outras tribos, na medida da dança, numa festa lá em Siló, né? E então começasse ali com 1.200 pessoas a nova tribo de Benjamim. Nesta transição, a Bíblia diz que cada um voltou para suas terras, que os 600 homens com as suas 600 mulheres voltaram então para as terras de Benjamim, devem ter ficado ricos, porque era muita terra agora para poucos homens, para poucas famílias, para 1.200 pessoas, e as outras tribos voltaram cada um para suas casas. A Bíblia diz isso, né? Cada um para suas terras, cada um para suas famílias. Isso termina Juízes capítulo 21. Mas no versículo 25 de Juízes capítulo 21 diz assim: mas por não haver rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia bem. Então, quer dizer, o erro continuava. E por isso eu pulei então o livro de Ruth para entrar em primeiro capítulo o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, para fazermos esta transição. O povo continuava fazendo o que lhe parecia bem, mas algo chamou a atenção aí. Lemos em Juízes, a montanha de Efraim, ali daquelas montanhas, saiu dali vários problemas, né? Benjamim era uma tribo complicada. Minha garganta também está complicada hoje. Benjamim era uma tribo complicada. Efraim. Lembra que contestaram Gideão, né? Questionaram Gideão, ficaram revoltados que Gideão não os chamou para estar ali de frente à guerra ali com os 300 homens. Confrontaram Jefité ao ponto de quererem incendiar Jefité e a sua família por ele não tê-los convidado para ir ali a guerrear contra os amonitas e etc. Quiseram até matar Jefité, incendiado em vida, ele e a família dele. Que tribo complicada. Dali também saiu aquele levita, né? Ou melhor, chegou aquele levita que se vendeu ali para Mica. Ali estava Mica, aquele idólatra, ladrão ali, que tinha muitos deuses ali dentro da sua casa, ou criou uma casa só para deuses estranhos. Que tribo complicada era essa de Efraim. Mas vemos agora aqui, interessante, é que tem um homem ali diferenciado. O nome dele é Eucana, né? Ele era um levita, você vai ver isso lá em primeiro livro de Crônicas. Mas ele era um levita que talvez tivesse até nascido ali, porque os seus pais eram dali, ou talvez tivesse morado muitos anos ali, por isso foi considerado efraimita, mas ele era levita. E este homem tinha por costume, por obediência, e uma vez por ano ali então, a Siló,
né, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Penso eu, né, que este homem primeiro se casou com Ana, e como ela não lhe pôde dar filhos, ele tenha se casado também com Penina, para que Penina lhe desse filhos. Mas observamos que ele amava como esposa a Ana. Talvez esta Penina fosse simplesmente para lhe dar filhos, como era no passado. Os homens gostavam de ter filhos e era lícito fazer os seus meios para ter filhos, como ele teve a segunda esposa ali no costume da terra. Bom, essa Penina não era amada por ele. Ana sim, mesmo não lhe dando filhos. A Bíblia diz que de ano em ano ele ia lá oferecer o seu sacrifício, os holocaustos, mas que ele tirava uma porção para cada cabeça, né? Hoje eu tive um elogio da inteligência artificial, porque a inteligência artificial não tinha resposta ao porquê da diferença da Bíblia de Israel e da Bíblia da língua portuguesa, traduzido diretamente da fonte, né, de Israel, e da Bíblia traduzida em português. Há uma diferença aí que diz que ele dava a porção, né, do sacrifício para Penina, mas dava porção dupla para Ana. Isso diz na nossa Bíblia em português. Mas na Bíblia de Israel diz o contrário, que ele dava porções para a Penina e dava uma porção só para Ana. Bom, explicando este texto para a inteligência artificial, que não tinha resposta para isso, o porquê dessa diferença, e nem tudo a inteligência artificial tem resposta, eu quero dizer a você que eu entendi nos meus estudos que ele dava para a Penina uma porção por cabeça, por isso que ele dava porções para a Penina. E como ele tinha filhos e filhas com Penina, então ele dividia tanto para você, tanto para o filho tal, tanto para o filho tal, tanto para o filho tal. E ali então todas as bocas, todas as pessoas recebiam uma porção segundo a sua existência. Mas a Bíblia diz que para Ana ele dava uma porção. A Bíblia é em hebraico. Por que ele dava uma porção para Ana? Porque Ana não tinha mais outra boca na casa dela para alimentar, mas não precisava então ser dividido em porção. Por isso que a Bíblia em hebraico diz que ele dava uma porção, mas uma porção ajustada, forte, maior do que era dado a Penina. E a Bíblia diz porque ele a amava. Ele sabia que Ana não tinha filhos, então parece que era um ato profético deste homem, né, em dar mais para Ana. Talvez pensamos que ele já tivesse no seu silêncio profetizando o futuro que seria. Este homem tem uma semelhança muito grande, o que aconteceu na sua história, com Abraão. Lembra que Abraão tinha Sara, que também era estéril, mas ele amava Sara. E então ele veio ter um filho com Agar para satisfazer a Sara, mas mesmo assim o sofrimento começou com o abuso de Agar para com Sara e depois com o abuso de Ismael para com Isaac. Parece que essa história também se repete na vida de Jacó, né? É uma cópia da vida de Jacó. Jacó amava Raquel, mas teve Lia. Jacó tinha um pouco de amor por Lia, sim. Ele, então, foi obrigado a pagar 7 anos por Lia, né? Foi enganado por Labão, mas ele amava Raquel. A diferença entre Ana, Sara e Raquel é que Raquel era uma mulher conturbada, uma mulher totalmente na contramão. Raquel era idólatra, Raquel era invejosa, Raquel, ela roubava, como roubou os ídolos do pai, né? A Raquel, ela mentiu para o pai. Então houve uma série de coisas que Raquel fez que essas duas mulheres, Sara e nem Ana, fizeram. Então vamos concentrar em Ana. Ana era diferenciada, né, de Raquel. Só que esta mulher sofria também zombarias, né? Por ela ir adorar, creio eu, a Penina não a deixava feliz. Dizia, olha, o útero seco, ou ventre seco, você não consegue dar filho
a Eucana, né? Você, infelizmente, ele te ama, mas ama uma mulher infrutífera. E a Bíblia diz que isso a fazia chorar. E não foi por um ano só, foi por vários anos que ela subia ali, né? Ou que ia ali a Siló, né? Vinha das montanhas de Efraim a Siló para acompanhar o marido, mas debaixo de um sofrimento. E a Bíblia diz que ela chorava por causa disso. Ela chegou ao ponto de não comer por causa disso. A vida dela se tornou uma vida muito triste, até que um dia esta história mudou. Mas eu quero lembrar você que também os sacerdotes que estavam ali não eram abençoadores. Hofni e Finéias, né, deixava muito a desejar. Esse Finéias aí nem se comparava ao longe com o outro Finéias que falamos lá, né, filho de Eliezer. Ele era muito diferente, muito corrupto, esse Hofni e Finéias, e isso vamos ver no andar da história. Mas o que acontece é que ali estava um adorador, de onde, como eu disse a você, a gente não esperava, lá das montanhas de Efraim, onde tanta turbulência aconteceu, inclusive daquele levita que a mulher foi violentada, que a mulher foi morta, né, foi estuprada, e ele atravessa ali com o corpo da mulher e reparte a mulher em 12 pedaços e manda e traz um grande descontentamento a todo Israel por causa do que aconteceu. Agora, isto lá do mesmo local de Efraim, das montanhas de Efraim, aparece um levita, um adorador, de onde talvez não se imaginava, onde todo mundo fazia o que lhe parecia bem, né? E por não ter um rei, por não ter um líder, aparece um homem que sim, era exemplo de vida e que adorava a Deus. E isso, nesta história, nós vamos continuar falando dela, qual a diferença da história, até que ponto chegou o sofrimento de uma mulher, ao ponto de ir definhando, mas não desistiu. E nós vamos ver coisas lindas nessa história, porque isso aí muda basicamente toda a história de Israel, né? Isso aí muda o quadro de Juízes, capítulo 21, verso 25, para o primeiro versículo do primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. A história aí começa então a entrar nos eixos, e nós vamos ver algo tremendo, maravilhoso e grande que Deus faz na vida dos seus. E então o título da nossa mensagem é: Isso eu pago para ver. Parece curioso, parece inacreditável o que vamos aprender nesta história. Mas esta questão de isso eu pago para ver, eu quero levar a você a entender que toda bênção tem um custo. Toda conquista, todo sucesso tem um preço, e isso eu pago para ver é algo que você precisa entender, que para ver você precisa pagar. Para ver, você precisa sofrer. Para ver e usufruir, vai te custar às vezes caro. Progresso, sucesso não vem de graça, né? Tudo na vida da gente vai acontecendo, vai sucedendo com as nossas lutas. Através das lutas é que vem a vitória. A vitória não vem de graça. Se você quer ser bem sucedido na vida, deitado no seu sofá, deitado na sua cama, sem produzir nada, você não vai ir adiante. Você deve ouvir um ditado de quando a pessoa é esbanjadora e nunca trabalhou, mas herdou dos pais. Alguém diz: ele gasta assim, ele esbanja assim, porque ele não sabe quanto isto custou. Ele não sabe o preço de ter isso, por isso é que ele esbanja. É por isso que ele gasta sem noção. Não é assim que dizem? Por isso, quando você paga para ver, você dá valor ao que você viu. Quando você dispõe o teu coração e diz: Senhor, eu vou pagar um preço, mas eu vou ter a certeza de que o Senhor vai me fazer ver e ter aquilo que eu estou buscando.
Quando nós andarmos nesta história, você vai ver que o sacrifício de Eucana não era em vão. Ele não somente era um adorador, ele, na sua atitude de dar porção, maior, ou uma porção só, mas múltipla para Ana, ele estava, talvez na sua atitude, profetizando o que estava por vir. E nesse porvir estava o sofrimento da mulher, a mulher que ele amava, a mulher que ele tanto desejava, a mulher que ele tinha como o maior amor da sua vida. A Bíblia diz que ele, não diz que ele amava Penina, ele amava Ana, mesmo Penina tendo lhe dado filhos e filhas, mas o amor dele estava em Ana, e esta ida a ele anual irá produzir fruto que mudará a história completa de Israel. Então, você e eu aprendemos nesta meditação de hoje, isso eu pago para ver, é que Deus quer ver a nossa atitude. Deus quer ver a nossa disponibilidade, a nossa disposição em pagar o preço, mesmo que ele seja caro. Porque quanto mais caro é a propriedade, quanto mais caro é o objeto, mais valor ele tem. Quando você negocia bem, quando você compra algo de valor e leva para sua casa, você coloca aquilo ali no pedestal, você coloca aquilo numa posição de honra, porque você sabe o valor que aquilo tem. E cada sacrifício de Eucana, cada ida a Shiló ou a Siló, valeu a pena, porque a bênção foi muito grande. A casa de Eucana começa então a se transformar de tempo em tempo, quando chegou vários dias, vários anos de sofrimento dele por ver a mulher amada sofrendo, mas Deus teve misericórdia e Deus tocou no momento exato, na hora exata, naquela família, e a história de Israel mudou completamente. Você quer ter sua história mudada? Lembra do título da mensagem anterior? A minha história foi escrita por Deus. A tua história está sendo escrita por Deus. Deus quer abençoar você, Deus quer engrandecer você, mas lembre-se, nada vem de graça, tudo tem um preço. Para você viver o cristianismo hoje, Jesus pagou o preço. Para viver você o cristianismo hoje, os anjos estão trabalhando a teu favor. Para você viver o cristianismo hoje, você precisa ser forte, porque Jesus foi forte quando precisou ser para resgatar você do mundo. Isso eu pago para ver. Continue estudando a Bíblia comigo, vamos estudar juntos e você verá o que você está pagando para ver. Vamos buscar a Deus, vamos entregar os nossos corações a Ele e Deus nos dará a vitória no nome de Jesus. E amanhã seguimos com esse assunto maravilhoso. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome do poderoso Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.